Quando ainda em 2021 havia boatos de uma negociação que levaria Geraldo Alckmin a sair como candidato a vice-presidente na chapa de Lula, muitos não levaram a sério. Parecia muito improvável que o antigo adversário de Lula aceitaria a proposta. Bem, como a gente já sabe, os boatos se confirmaram e Geraldo Alckmin é o vice de Lula na presidência da República. Dada a história de Alckmin e os resumos que o PT parece querer dar à sua nova gestão, não está muito claro qual será o papel de Geraldo Alckmin. Mas vamos tentar entender qual o significado dessa aliança através da trajetória política do antigo tucano. Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Até a chapa ser confirmada em julho de 22, muitos achavam que as negociações para incluir Alckmin não passavam de uma propaganda petista para fazer com que Lula parecesse mais ao centro e mais conciliador do que de fato é. Parte do PT achava que as negociações não dariam em nada e, após o fracasso das negociações, poderiam optar por um vice com um perfil mais alinhado ao de Lula. Por outro lado, Alckmin, sempre muito educado e tendo acabado de sair do PSDB de modo muito conturbado, não se negaria a pelo menos conversar com Lula e seus apoiadores, ainda que já soubesse de antemão que não aceitaria ser vice do petista. E não tem muito como culpar quem duvidava, afinal essa parceria parecia fazer muito pouco sentido. Os petistas mais raiz iriam rechaçar a ideia certamente, e os antigos eleitores de Alckmin mais conservadores dificilmente passariam a votar em Lula. O mais provável seria que mudassem de opinião quanto a Geraldo Alckmin. De forma um pouco surpreendente, a esquerda parece ter aceitado muito bem Geraldo Alckmin, com exceção daqueles mais radicais ou mais puristas. Já antigos eleitores e apoiadores mais conservadores de Alckmin estavam certos de que era uma má ideia, de que o PT somente iria usá-lo para parecer mais sóbrio para o mercado e para figuras políticas mais ao centro. Mas queriam jogá-lo fora assim que ele cumprisse o seu papel. Bem, será que eles estão corretos? E o que deve acontecer com o Geraldo Alckmin? Perder relevância com o tempo e ser descartado eventualmente ou não? Ele manterá uma posição importante nessa gestão, talvez até mesmo representando uma renovação na esquerda brasileira? Essa última possibilidade certamente levaria a atritos com uma ala mais ideológica do PT. O que iremos testemunhar, afinal? Uma simulação de sobriedade ou uma conturbada renovação da esquerda brasileira? E bem, para a gente ter uma ideia, primeiro é bom a gente conferir a trajetória de Alckmin para poder arriscar um palpite. Afinal, ou ele deu um giro de 180 graus e se aproximou do petismo, ou vai tentar conciliar suas crenças com o governo de Lula. Mas antes, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, não deixa de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos. Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho nasceu em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, em 7 de novembro de 52. É filho de Geraldo José Rodrigues Alckmin e Miriam Penteado Rodrigues Alckmin, que morreu quando Geraldo tinha apenas 9 anos. Ele começou o curso de medicina na Universidade de Taubaté em 71 e no ano seguinte já entrou para a política, tendo sido eleito em 72 o vereador mais jovem de Pindamonhangaba. Nessa época, ainda durante a ditadura, Alckmin era filiado ao MDB, único partido de oposição ao governo permitido pelo governo militar. E por esse partido, ele se elegeu prefeito em 76. Em 82 se elegeu deputado, em 86 se elegeu deputado constituinte, ou seja, Alckmin faria parte da Assembleia que iria formular a Constituição de 88, nossa atual Carta Magna. Como parlamentar, se destacou por ter sido relator do projeto de regulamentação do SUS e por ter sido autor do projeto de lei do Código de Defesa do Consumidor. Em 88, junto com uma ala mais progressista do agora PMDB, incluindo Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas, José Serra e outros, ajudou a fundar o PSDB. Em 94, eleito vice-governador de São Paulo na chapa com Mário Covas. Nessa época, Alckmin tinha como principais posições a defesa do enxugamento da máquina estatal, privatizações e a parceria público-privado. Fato que lhe rendeu indicação para a presidência dos conselhos diretores dos programas estaduais de desestatização e parcerias com a iniciativa privada. E essa mesma dupla, Covas e Alckmin, foi reeleita para o governo de São Paulo, mas em 2000, Alckmin, com apoio de Covas, se candidatou à prefeitura da cidade de São Paulo, quando foi derrotado por Marta Suplicy na época do PT. Em março de 2001, Alckmin assume o governo de São Paulo após a morte de Mário Covas, e em 2002 foi reeleito para o cargo. Já em 2006, ele se lançou candidato para
para a presidência e perdeu para Lula. Na época, seu nome não foi uma unanimidade dentro do PSDB. Parte relevante do partido, liderada por nomes como Serra e FHC, não estavam certos se Alckmin seria o melhor nome para enfrentar o petista. Em 2008, de forma similar, sem encontrar consenso no partido, Alckmin tenta alcançar a prefeitura de São Paulo, mas sem o apoio de nomes importantes do próprio PSDB, ele sequer vai para o segundo turno, que foi disputado entre Marta Suplicy e Gilberto Kassab, que ganhou as eleições. Agora, sem cargo eletivo, Alckmin assume em 2009 a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo durante a gestão do governador José Serra. Mas a situação não duraria por muito tempo, já que em 2010 Alckmin retorna ao Palácio dos Bandeirantes ao se reeleger governador de São Paulo já no primeiro turno. Nessa gestão, dois grandes problemas marcaram seu mandato. Primeiro, as manifestações de 2013 contra o aumento das tarifas dos transportes públicos, que fizeram com que Alckmin segurasse o reajuste temporariamente. Segundo, a crise hídrica de 2014, quando o sistema Cantareira havia chegado ao seu nível mais baixo. Apesar desses problemas, Geraldo Alckmin foi reeleito em 2014 e mais uma vez no primeiro turno. Esse último mandato fazendo de Alckmin o político que por mais tempo ocupou o Palácio Bandeirantes desde a redemocratização. Ao longo de todo o período como governador, o policiamento em São Paulo foi reforçado e os índices de criminalidade caíram consideravelmente. Além disso, houve um pesado investimento na área de transporte, em especial na expansão do metrô e na construção do Rodoanel. Apesar disso, diversas obras do metrô sofreram atrasos e o Rodoanel ainda não totalmente concluído. Em 2018, Alckmin saiu como candidato do PSDB à presidência da República e parecia de início ser um dos nomes mais fortes e favoritos, mas no final acabou com menos de 5% dos votos, no pior resultado do PSDB em eleições para a presidência. E a partir dessas eleições começou a crise que levaria Alckmin a sair do PSDB, que posteriormente possibilitaria a aliança com Lula. As primeiras tensões no partido se deram quando João Dória tentou passar por cima de Alckmin, que era até então seu padrinho político, e concorrer à presidência pelo PSDB em 2018. Isso não deu certo, então Dória se lançou como candidato a governador, que também desagradou Alckmin, que estava apoiando na época Márcio França, do PSB, para o governo do estado. Mas o toque final foi quando Dória se aproximou de Bolsonaro, mesmo durante o primeiro turno das eleições, completamente ignorando a candidatura de Alckmin do seu partido, o que fez com que durante uma reunião da Executiva Nacional do PSDB, Alckmin insinuasse que Dória seria um traidor. Em dezembro de 21, por essas tensões terem se tornado insuportáveis e por Dória ter ganhado espaço no PSDB enquanto ele perdia, Alckmin se desfilia do partido e a crise se iniciou. Agora, sem estar mais no PSDB, havia a possibilidade de uma aliança com Lula. Alckmin tinha pouco a perder. Perdeu força no seu partido a tal ponto que foi melhor abandoná-lo. E Lula precisava de alguém que trouxesse uma imagem de moderação. E provavelmente nenhum político brasileiro trazia à época essa imagem tanto quanto Geraldo Alckmin. A missão de Alckmin durante a campanha seria menos de trazer mais votos para Lula e mais de segurar eleitores mais à direita e conservadores que optariam por votar em Lula. Alckmin traria uma segurança a mais de que Lula não iria fazer um governo completamente à esquerda, especialmente na área econômica. Mas, aparentemente, Lula pretende que Alckmin ocupe mais do que um papel de vitrine do governo, já que o deixou como articulador nas negociações com o Congresso acerca da PEC de transição e mesmo depois, agora foi nomeado ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Parece pouco provável que Alckmin represente uma renovação dentro da esquerda, incentivando uma maior responsabilidade fiscal, por exemplo. Por outro lado, Alckmin tenta apagar o fogo quando Lula insinua que não há como conciliar responsabilidade fiscal e justiça social, e afirma que o governo do petista não será um governo gastador. Alckmin continuamente afirma que é necessário achar espaço no orçamento para certas políticas sociais e que o foco na economia deve ser no investimento público, em fazer do Estado um grande indutor de crescimento. É claro que quando Lula fala algo do gênero parece mais incisivo que Alckmin, que sempre lembra da necessidade de manter a inflação sob controle e da importância da responsabilidade fiscal. Talvez seja exatamente esse o ponto. Alckmin não representa um governo mais equilibrado, mas também não é um mero enfeite. E você, o que você acha? Alckmin se converteu a um petismo? Qual sua opinião sobre o vice-presidente, ex-governador e agora ministro Geraldo Alckmin? Positiva ou negativa? Comente aqui embaixo sobre outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso não esquece de dar o seu like e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.